Tá filmando, meu bem? Leia para mim Êxodo 4, 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Foi até o 26, né? Leu 26. Leu 26. Pessoal, presta atenção nesse texto, hein? Esse aqui é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Vai. E desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Vamos lá. Está num texto que o quê? Aparece um anjo do Senhor, ou Deus, ninguém sabe ao certo quem foi, uma teofania, Cristo, e quer matar Moisés, ou matar o filho de Moisés, ninguém sabe ao certo. Estou só jogando as questões aqui. Por conta que o bebê não está circuncidado. Aí a pergunta que nós faríamos diante desse texto é: que tipo de Deus é este? Não dá uma estranheza assim, rápida, leve, quando a gente olha, meu Deus, Deus quer matar. Aí quando cortou uma parte do órgão do bebê, não quis matar mais. E aí, diante da nossa chave hermenêutica, que é reino de Deus em amor, qual é a pergunta? O que isso tem a ver com amor? O que isso tem a ver com amor? Aí um ateu, como eu estou me fingindo de um ateu aqui agora, poderia simplesmente perguntar: o que seu Deus é? Um sádico? Deus sente prazer em ver as crianças tendo parte do órgão cortada? E o tema da circuncisão é um tema que perpassa a Bíblia inteirinha. E tem um outro texto que nós veremos, Números 13. Abram para mim, por favor. Números, capítulo de número 13, verso de número 32. Números 13. Isso. Números 13, do 32 ao 36. Vamos lá, Fernando, vou usar você de novo, leia aí. Pois é, sempre o 13, né? Leia bem alto para todo mundo ouvir, Fernando. 32? É. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual Desculpa, Números 15. É Números 15, me perdoa. 15:32? Isso. Estando, pois, os filhos 15, me perdoa, meu irmão, eu errei. Números 15, 32. Vai. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. O que o homem está fazendo? Colhendo lenha no dia de sábado. Continua. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejaram fora do arraial. E aí? Quem já pregou sobre esse texto aqui? Quem tem coragem de pregar sobre esse texto aqui? Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um ateu chamado Jason Ferreira, e ele foi na frente de uma igreja, numa Assembleia de Deus, estava tendo um congresso, e ele ficou lá na frente fingindo que ele era crente. Senhor, meus irmãos, eu sou o Jason Ferreira, do canal Além da Fé, e eu estou vendo aqui, glória a Deus, um culto abençoado. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês, uma entrevista, irmã. Não, você entende de Bíblia? Não, glória a Deus, entenda a palavra do Senhor. Eu, Senhor, eu estou com muita dúvida nesse texto aqui, e abriu esse texto aqui. Eu falei, Senhor, que tipo de Deus é esse? Na verdade, antes ele fez assim: minha irmã, o que você acha de um Deus que a pessoa estava com frio e foi pegar lenha para se aquecer durante o frio? E Deus olha para ele assim: vou te matar porque não era para colher lenha hoje é sábado. Aí ela falou assim: tá doido esse Deus aí? Esse Deus não é Deus de amor, não. Ah, é, minha irmã? Então abre Números 15 aí. A irmã. Ah, é. Mas peraí, é porque é o contexto, né? A irmã, e qual é o contexto? Falou assim: não sei não. Aí a irmã já, obviamente ela não vai perder a fé assim, né? Mas pode entrar num processo. Mas ela tem que entender que naquela época tinha lei, então a lei era para ser cumprida. Muito bom. Então ele já sabia que ele podia fazer aquilo. Por que ele fez então? Isso. Porque ele não se precaveu antes então do regulamento. Eu concordo. Mas a questão não é que ele é um desobediente. Que ele é um desobediente à lei, isso é verdade. A questão é qual é o fundamento de Deus mandar isso. Ou seria qual a misericórdia de Deus se manter no ouve? Não sei. Pode ser também.
Parece ser desproporcional. Imagina só que você manda o seu filhinho fazer uma coisa, tipo, nada a ver. Você vai olhar para o seu filho e fala assim, ó, todo dia que você acordar é para você dar 15 pulos. Por quê, pai? Porque eu quero. Aí um dia você descobre que o seu filho deu pulo no domingo e não no sábado. Aí você vai e mata ele. Então, que o filho desobedeceu, isso concordamos. Mas a pergunta e a dúvida que está em torno desse texto não é que esse rapaz tenha desobedecido ou não, é porque Deus ordenou isso. O que isso tem a ver com amor? E o que puniu o cara à morte? Porque ele pegou lenha, ele estava com frio. Eu estou sendo um ateu aqui, tá? Que Deus é esse? Então toda o nosso... Aos olhos não tinha nada grave. Exatamente. Parece que esse Deus está sendo desproporcional. O que é ser desproporcional? Um cara chega aqui, um cara está morrendo de fome, está com a família com fome, e, meu Deus, entra dentro do mercado, rouba uma latinha de sardinha e sai correndo para alimentar os filhos. Aí Deus chega e fala assim, o quê? Pegou uma latinha de sardinha, vou matar você e os seus filhos. Não, peraí, é desproporcional. O senhor não concorda? Ele errou, mas parece que é desproporcional. E pior, que o cara não está roubando, não está matando, não está levantando os falsos testemunhos, ele só foi pegar madeira. E Deus manda assim, mata. E outra coisa, eu queria parabenizar, eu não lembro qual foi o grupo. Quem foi o grupo da escravidão com vocês? Que teve um grupo aqui, eu acho que foi o grupo de vocês, estava aqui, que foi o único que entendeu a chave de se entender a escravidão no Antigo Testamento, que é o escravo tinha direito de fugir. Foi, né? Não me lembro. Ah, e outra coisa, esqueci de falar, lembre-se de orar por Wesley, porque o Wesley e a esposa dele agora estão como missionários lá em Tefé, no Amazonas. Estou conversando direto com ele. Tefé. Para ele visitar uma congregação para pregar é tipo 3 dias de barco. Então, quando lembrar, orem por ele. Pessoal, mas vamos lá, eu quero acelerar bem aqui. Entenderam então quais serão os textos que nós vamos analisar? Para esta análise, o que nós vamos fazer? Vejam que esses dois textos giram em torno de 2 pontos, circuncisão e sábado. E a circuncisão e sábado são dos 3 pilares, os 2 maiores da cultura judaica. A cultura judaica tem 3 pilares, circuncisão, sábado e purezas e impurezas. Purezas e impurezas. Desses 3 pilares, nós vamos entender profundamente esses 2, circuncisão e sábado. E como que nós vamos entender ele profundamente? Analisando a partir dos textos mais difíceis deles. Meu bem, o outro estouro você trouxe ou não? Não, né? Só isso aqui? Tá bom. Tomara que tenha tinta que tem. Nenhuma pergunta, pessoal? Então vamos lá. Como é que nós vamos analisar a questão da circuncisão? Lembre-se, Gênesis, quem não assistiu a aula de Gênesis, assista. Gênesis, houve a queda. Aí nós estudamos o principal do Êxodo, do Levítico, do Números e do Deuteronômio. Estudamos tudo isso aí. Houve a queda. Quando houve a queda, houve um crescimento da maldade. Crescimento da maldade ao ponto de chegar ao dilúvio. Depois da humanidade estar destruída, Deus prescreve uma missão para si mesmo. Qual é a missão que Deus prescreve para si mesmo? Restaurar a sua criação. E para esta missão, Deus escolhe um povo. Deus levanta um povo que começa com Abraão. E este povo é a ferramenta para o cumprimento da missão que Deus antes prescreveu para si mesmo. Nós vamos restaurar a criação. Então, o primeiro pilar aqui, queda. Depois, a missão que Deus prescreve para si mesmo. Depois, Deus levanta um povo. E agora começa a aula de hoje. Múltiplo Antigo Testamento. Anotem isso aí. Ou grifem na apostila. Múltiplo Antigo Testamento. Luiz, o que é esse negócio de múltiplo Antigo Testamento? Veja bem. Pessoal, por favor, eu sei que eu estou falando rápido. Qualquer coisa me interrompam. Múltiplo Antigo Testamento, gravem isso. Isso aqui é a criação, isso aqui é o mundo. Isso aqui é o mundo. Está aqui o povo X, o povo Y, o povo A, o povo Z e o povo B. Estes povos, mesmo os vítimas da queda e do pecado original, ainda assim foram
segurados pelo Senhor para que não se perdessem completamente. E nós vamos provar isso tanto historicamente quanto biblicamente. Como? Deus deixou marcas da sua presença aqui, em todos esses povos. E nós vamos ver isso biblicamente e historicamente. Essas marcas são marcas que apontam para Cristo. Exemplo, nós temos o Antigo Testamento, correto? Qual é a principal função do Antigo Testamento? Apontar para Cristo. Perfeito. A principal função do Antigo Testamento é apontar para Cristo. Isso é a teologia do Novo Testamento. Tudo aquilo era sombra. Era uma figura do que havia de vir. Afirmar que existem múltiplos Antigos Testamentos é um símbolo, tá? Isso aqui é uma alegoria. Significa que existem marcas que Deus deixou em todo o mundo, apontando para Cristo. Atos, por exemplo, daqui a pouco nós vamos ler o texto de Atos, onde Deus está falando onde Paulo está falando com o povo pagão, dizendo: Deus não deixou de dar o testemunho aqui. E Deus não deixou de dar o seu testemunho em lugar nenhum. E o grande desafio que há, e veremos hoje, do povo de Israel, o povo de Deus, e a igreja, que agora é o novo povo de Deus, é como ela lida com esta cultura que está misturada com a queda e com as marcas do divino. Como é que a gente lida? Israel está entrando um monte de povo pagão. A igreja depois está entrando muitos povos pagãos. Como o povo de Israel lidou e como a igreja lidou com toda essa cultura que tem misturado tanto aspectos do divino, que é Deus, quanto dos aspectos culturais malignos. Alguma pergunta ou podemos continuar? Todos os autores utilizados para esta aula estão anotados aqui. Luiz, por que você fica falando de autor? É para vocês saberem que eu não estou só criando da minha cabeça, para vocês terem confiança. Vai estar tudo aqui, as fontes, tudo certinho, beleza? Então vamos lá, página de número 2 da apostila. Epimênides e o Deus desconhecido. Alguém aqui já ouviu falar desse homem chamado Epimênides? Como que é o nome dele, Dani? Epimênides. Epimênides. O que é esse cara, Luiz? Pessoal, por favor, presta atenção aqui nessa história. Há muito, muito tempo atrás, você está em Atenas. Em Atenas veio uma praga, 10 vezes pior que o Covid, meu irmão. O povo começou a morrer. Naquele tempo não tem hospital, não tem nada disso, não tem cientista fazendo vacina, não. O que tem? Tem deuses. Então esse povo se reuniu para clamar aos deuses, sacrificar aos deuses. E começou, sacrifica para o Deus 1, sacrifica para o Deus 2, sacrifica para o Deus 3, e para os deuses apaziguarem aquela praga que estava morrendo muita gente. Não aconteceu nada, não apaziguava nada. Então eles ficaram desesperados, já sacrificamos para 1000 deuses, todos os deuses que nós conhecemos, e a praga não foi embora, tem alguma coisa errada. Então eles foram falar com um oráculo. Quem que era o oráculo naquela cultura? O oráculo naquela cultura era quem falava com os deuses. Aí chegaram e disseram assim: oráculo, fale com os deuses por nós. O que está acontecendo? Então o oráculo subiu para falar com os deuses. Passado um tempo, o oráculo não voltou. O oráculo mandou um servo dele. E o servo dele chegou e o povo desesperado. E aí o que o oráculo disse? Ó, eu tenho notícias para vocês. Apareceu um Deus aí pro oráculo, mais poderoso que todos esses deuses. E ele está irado conosco. Irado. Por que ele está irado conosco? Porque algum tempo atrás a gente tinha feito um tratado de paz com aquele povo vizinho, e a gente enganou aquele povo vizinho e fomos injustos com eles. Os oprimimos, massacramos. E esse Deus está irado conosco, e ele é mais poderoso que todos os outros. Mas fala o nome desse Deus para a gente sacrificar a ele. Aí ele falou assim: tem um outro problema, esse Deus não tem nome. Não falou nome por oráculo não. Mas como vamos sacrificar a um Deus que não sabemos o nome? O oráculo disse assim, que esse Deus que apareceu disse: vocês vão até a cidade de Creta e procurem um homem chamado Epimênides.
ele vos dirá o que fazer. Aí, uma pausa aqui na história, você vai e abre a carta de Tito, e lá em Tito, Paulo fala assim: o profeta dos cretenses disse assim. E está lá um poema de denúncia ao pecado e à injustiça. Sabe quem que era esse homem cretense? Epimênides. Aquele poema, você vai lá na obra do Epimênides, está lá o poema. Paulo lê Epimênides. E Epimênides morreu muito tempo antes de Paulo. E aí, o homem chegou lá no Epimênides. Imagina só, pessoal, o cara sem mapa, foi para a cidade, achou Epimênides. Epimênides, no socorro, aconteceu isso, e o Epimênides está voltando com ele. Quando o Epimênides chega na cidade, imagina um estádio de gente esperando ele. O homem que tem a sabedoria que vai nos ajudar com essa praga que Deus mandou sobre nós. E ele disse assim: ó, pessoal, parou. Quando ele chegou, parou aqui com essa barulheira, não estou cansado, não quero que ninguém fique aqui me vacionando nada. Eu vou dormir. Mas a partir de agora, nenhuma ovelha que tem aqui vai comer. Nenhuma. E eu quero amanhã, nesse mesmo horário aqui, pedreiros, pedras, cimento, não sei qual era o nome do cimento naquela época, nesse mesmo horário. Aí ele chegou e foi dormir. Na hora que ele foi dormir, passado o tempo, 24 horas, as ovelhas já estavam gritando de fome. 24 horas sem comer. Quem aqui já jejuou 24 horas diretão sem nada? Dá fome, não dá? Mas dá. Imagina a ovelha jejuando forçada, que só sabe beber e comer, e berrar, né? Estavam gritando de fome. Chegou aí, pessoal, no outro dia, está um estádio lotado. E o povo tudo olhando para o Epimênides. E o Epimênides disse assim: varões atenienses, o meu discurso a vocês hoje se baseará em 3 premissas. E uma observação aqui: tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é documentado, tá? É histórico. Então não é... Inclusive eu vou recomendar que todos vocês leiam o livro que trouxe essa informação para o Brasil. Se chama O Fator Melquisedeque. O Fator Melquisedeque, o nome do livro. É um livro baratinho, R$50, e é um livro tão bom de ler que você sente que você não quer parar de ler. O Fator Melquisedeque. Voltando para a história. Aí o Epimênides falou assim: varões atenienses, vocês deixaram esse Deus irado, vocês foram injustos, vocês foram corruptos, mas hoje o meu discurso a vocês se baseará em 3 premissas. Primeira, imagina que vocês são os atenienses desesperados, porque está todo mundo morrendo de praga, e eu sou Epimênides. Aí eu olho para vocês e digo assim: o meu discurso a vocês vai se basear em 3 premissas. A primeira é que realmente este Deus é mais poderoso do que todos os outros deuses, porque nenhum dos outros deuses conseguiu apaziguar a ira desse Deus. Segunda premissa é que este Deus é um Deus de misericórdia. Por que ele é um Deus de misericórdia? Porque se ele não for um Deus de misericórdia, nada adiantará clamar a ele. E se ele não fosse um Deus de misericórdia, ele não instruiria vocês a ir buscar a mim, para dar conselho a vocês. Tá, mas como nós vamos clamar a um Deus que não sabemos o nome? Mesmo que ele seja um Deus misericordioso, Epimênides, como que a gente clama a ele? Aí o Epimênides disse assim: essa é a minha terceira premissa. Se este Deus é um Deus de misericórdia, ele terá misericórdia da nossa ignorância de não sabermos o seu nome. Aí o povo falou: que sabedoria. E o Epimênides começou a orar e dizer assim: Deus, que nós não sabemos o nome, se o Senhor perdoa este povo, Senhor, que cometeu essas injustiças e esses pecados, eu peço que o Senhor nos dê um sinal. Cada ovelha que o Senhor quiser que sacrifique a Ti, que elas não comam nada. Aí entenderam porque o Epimênides pediu para deixar muitas ovelhas e não somente uma. Porque se ele soltasse só uma, alguém poderia dizer: não comeu porque estava doente. Mas não, foram muitas, todas as que tinha. O que aconteceu? Deixou com fome de propósito. Deixou com fome de 24 horas sem comer. Aí o Epimênides falou assim: pastores podem soltar as ovelhas. Soltaram as ovelhas desacreditados. Quando de repente o primeiro pastorzinho grita: aqui, as minhas ovelhas estão deitando. Aí o outro: as ovelhas aqui deitaram também. Nenhuma ovelha comeu. O povo se quebrantou. Começaram a sacrificar onde as ovelhas deitaram. E em cada local onde as ovelhas tinham deitado, eles construíram altares.
Quando os altares já estavam todos endurecidos, o cimento e tal, passaram para dar um retocado assim no altar, e alguém disse assim, é o que eu quero ler para vocês aqui. Página de número 2, trecho final da história, é o primeiro parágrafo. Pedreiros entusiastas começaram a fazer a argamassa e no final da tarde ela já havia endurecido o suficiente. Todos os altares se achavam preparados para o uso. Qual o nome do Deus gravaremos nesses altares? Nome? Repetiu Epimênides. O Deus ou a divindade cuja ajuda nós buscamos, ela teve a graça de nos responder mesmo na nossa ignorância. Se agora pretendermos mostrar conhecimento dando um nome a Ele, eu tenho medo que Ele se sinta ofendido. Quem é a gente para dar nome a Ele? Aí disse assim, é verdade, Epimênides, mas ele disse assim, mas tem uma razão. Eu tenho um sábio conselho a vocês. Escrevam aí agnostoteo, que em português quer dizer ao Deus desconhecido. Começaram a cravar isso aqui, meu irmão. Agnostoteo, ao Deus desconhecido, no lado de cada altar. Começaram a escrever. Passado o tempo, diz-nos a história, se esqueceram do Deus de misericórdia. Se esqueceram do Deus que lutava pelos injustiçados e que defendeu contra os atenienses poderosos. E os altares começaram a se cobrir de mato. Até que um dia 2 homens chegam perto de um altar, vem um negócio meio escrito, passa a mão e vem, agnostoteo, ao Deus desconhecido. E dizem um para o outro, rapaz, você se lembra desse dia? E um olha para o outro e diz assim, cara, claro que eu lembro. Eu fui o primeiro pastor que viu a ovelha deitar. E o outro disse assim, nossa, eu fui aquele que quis dar um nome no Deus no altar. Quanta presunção a minha. Olharam um para o outro e disseram assim, olha, eu receio que se esse Deus se revelasse a nós novamente, nós deixaríamos todos os nossos povos deixariam todos os outros deuses para servi-lo. Mas o que nós devemos fazer? O povo está se esquecendo dessa história. A partir de hoje, vamos nós cuidar deste altar, para que fique pelo menos um, para que jamais seja esquecido essa história do Deus desconhecido. Começaram a pagar pedreiros para cuidar e fizeram um projeto político para que aquele altar se tornasse um patrimônio público. E o projeto passou. Passado um tempo, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 17, verso de número 22. Caso vocês queiram acompanhar na apostila, está na apostila na página de número 3, todos esses versículos. Apostilas, página de número 3, no finalzinho lá. Jefferson, está com a apostila aí? Lê aí para mim então. Então, Paulo levantou-se na reunião do Aerópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Tá certo? Pode, Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, aos Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram sem conhecer, este é o que anuncio a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só homem Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e as fronteiras de seus territórios. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Meus irmãos, Paulo, quando ele chega em Atenas, está com aquele milhares de deuses. O Aerópago é a região onde havia os debates filosóficos. Ele vai nesse lugar e diz assim, vocês são muito religiosos, eu vi muitos ídolos por aí, mas tem um aí que eu vi,
chamado Deus desconhecido. E olha a frase que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Este que vocês adoram sem conhecer, é este o que eu anuncio a vocês. E o Jefferson ainda leu no último versículo ali, que Deus fez isso para que vocês, tateando, pudessem encontrá-lo. Ou seja, Paulo ele chega lá não dizendo Deus não estava aqui. Paulo chega lá sabendo que Deus chegou antes dele, preparando o terreno como uma espécie de, entre aspas, uma espécie de Antigo Testamento que aponta para Cristo. Porque se você olhar para toda a continuação de Atos 17 aí depois na sua Bíblia, Paulo diz que este Deus enviou o seu Filho ao mundo, morreu e ressuscitou, resultado, um monte de gente se converteu. Então este Deus desconhecido aqui é uma marca que Deus deixou nesta cultura, preparando, como uma espécie de João Batista, preparando o caminho para o anúncio de Jesus Cristo. Então, quando a igreja chega, Deus já tinha chegado antes. Deus já tinha chegado antes, preparando o terreno para a vinda de Cristo para esse lugar aqui. E esta é uma teologia que Paulo desenvolve em todas as suas cartas, embora não citando diretamente, mas nós vamos ler aqui texto que ele cita diretamente. Romanos, capítulo de número 10. Vamos ler o verso de número 17. Romanos 10, 17. Luan, você achou aí? Leia para mim bem alto. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Este capítulo é o capítulo usado nos cultos de missões. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está no Romanos 10, verso número 13. Eu ensinei para vocês na aula de número 1, quem não esteve aqui na aula de número 1, eu recomendo que assistam a aula de número 1, que quando Paulo escreve a sua carta, inclusive o nosso método teológico é inspirado em Paulo. Paulo tem um método de teologia de pergunta-problema. Você lê a carta de Romanos, está cheio de pergunta. Paulo faz uma afirmação e ele sabe que quem está lendo vai ficar com uma dúvida e vai fazer uma pergunta. Então ele cita essa pergunta dentro da carta e responde a pergunta que ele fez. Então Paulo diz o seguinte: quem invocar o nome do Senhor será salvo, porque a fé vem pelo ouvir. Qual é a pergunta que nasce? Paulo, mas e quem não ouviu? Por isso que ele cita essas perguntas. Ora, mas e como vão invocar em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão sinal a quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Verso de número 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Mesmo assim, verso 16, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A pergunta para Paulo, mas e quem não ouviu? Está no versículo abaixo a resposta. Na apostila, na página de número 4, verso número 18. O que está escrito aí, irmão Roberto? Página de número 4, verso de número 18. Aqui, ó. Mas então, e diálogo será o que ouviram. Bom, exatamente. Mas então indago, será que não ouviram? E qual é a resposta de Paulo? Evidente que sim. E qual é o argumento dele? Por toda a terra a sua voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está dizendo o seguinte: você está perguntando em aqueles que não ouviram? Paulo disse assim: quem falou que não ouviram? Ouviram? Suas palavras ecoaram até os confins do mundo. Paulo tirou isso da onde? Da cabeça dele? Não. Salmos de número 19, verso de número 1. Está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Os céus proclamam, os céus declaram. Os céus tem tradução que coloca: os céus professam a glória de Deus, e o firmamento anuncia.
Um dia faz declaração ou profissão de fala ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, e deles não se ouve som algum, mas por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Salmos de número 97. Os céus proclamam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Paulo pega este salmo que os judeus nem lembravam direito e diz o seguinte: não, o salmista já falou que os céus proclamaram a glória de Deus por toda a terra. Então, baseado nesse texto, Paulo diz que em todos os lugares que você for, a glória de Deus já foi anunciada lá. Através do quê? Da criação. A glória de Deus foi anunciada aqui. Quando a igreja chega na obra missionária, que o cara, um índio que nunca ouviu, a igreja não traz a glória de Deus. A glória de Deus já está lá. O que a igreja faz é como Paulo, só fazer, cara, eu só quero que você enxergue que a glória de Deus já está aqui, porque Deus não está longe de cada um de nós. O próprio Paulo disse. Luiz, Paulo diz mais sobre isso? Sim, Romanos capítulo de número 1, verso de número 18. Está aí na apostila, página de número 5. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Esses céus aqui é céu mesmo, tá? Isso que a gente vê. Contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois tudo que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de